Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny e vou conduzir mais essa conversa hoje. Aqui do meu lado é Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan e vamos para mais uma conversa com um profissional aí experiente no mercado de móveis planejados. Encontraram mais uma cabeça pensante, mais um WePlanner perdido no mundo aí, Ismael? Exatamente. É tão bom quando a gente começa a conversar com profissionais que pensam parecido, que já passaram por vivências e experiências iguais às nossas. E aí a conversa flui. A gente começou uma conversa na semana passada, que era para ser breve. E aí levamos 2 horas aí de papo só porque estourou o tempo mesmo, senão a gente conversava mais. A convidada de hoje é a Maikele, ela é uma profissional arquiteta que a gente se conheceu aí há pouco tempo, mas a gente já conhecia de nome, sabendo que trabalhava aí no segmento há bastante tempo. E é isso aí, é com ela que a gente vai conversar hoje. Maikele já ouviu nossos episódios, já sabe qual é a pergunta, né? Então, se você come pão ou sei lá, qual é a tua fila preferida, né? Na verdade, a gente sempre diz que o melhor é não existir fila, né? Pra gente que é inconformado, que quer mudar as coisas, mas quem é a Maikele na fila do pão aí? Se apresenta. Olá, pessoal. Bom, sou Maikele, como já falaram, né? Eu nasci aqui na região, me formei na UNO Chapecó, alguns anos atrás já, uns 14 anos de formação quase. Comecei a trabalhar com móveis planejados já na faculdade, no 3º período, se eu não me engano. 2º período, na verdade. E segui nessa área até hoje. Na verdade, até hoje eu trabalho com... E o que fez tu ir para os móveis planejados? A gente sempre gosta de perguntar isso porque tem história, né? Depois que tu entra também é uma coisa que te prende, assim, por mais burocrático que um compromisso complexo, vendas complexas, da gente tá chamando assim. O que fez tu ficar e se apaixonar por esse mercado? Na verdade, assim, eu caí um pouco de paraquedas, eu acho, no móveis planejados, assim, porque eu queria trabalhar. E eu tava no início da faculdade e, difícil você conseguir um estágio já no 1º, 2º período num escritório de arquitetura. E aí eu conheci o proprietário da Florence aqui na época e ele me ofereceu um estágio em móveis planejados. Eu nunca tinha trabalhado com isso, eu não conhecia programa, eu não sabia AutoCAD 3D, nada disso. E aí eu entrei nesse mercado, trabalhando na Florence, na verdade, aqui de Chapecó, e... assim, comecei a me apaixonar pelo móvel, quase mudei de faculdade, quase fui pro design, só que na época aqui não tinha. Aí eu continuei a arquitetura, segui, me formei, tudo, né? Mas foi uma paixão, assim, que eu carreguei pro resto da faculdade e pra minha vida. Tanto que, assim, obras, eu fiz muito poucas obras, porque não gosto. E aí, segui no móvel e até hoje eu trabalho com isso. E é uma paixão, assim, na minha vida, né? E foi o caminho que eu segui. E até porque o móvel acaba trabalhando com interiores também, que é um pouco da área de arquitetura, né? E aí eu acabei seguindo na área. E justo numa grande marca, a Florence, uma marca referência. E aí você cai quando a realidade de uma grande marca, ela muda totalmente o teu posicionamento como profissional. Porque aí tu consegue ver, vamos dizer, os bastidores ali de como se constrói a coisa, como que você vai para a parte muito técnica do negócio. Exatamente. E ao mesmo tempo bela, né? Você consegue deixar aquilo bonito, mas ao mesmo tempo pensando lá em quem vai montar e quem vai produzir. Isso mesmo. Que eu acho que é um dos pontos mais importantes e o que mais atrai. Para mim foi isso. Eu sempre gostei da curiosidade de como produz. Exato. Como faz, como usina, como... ela funciona lá na indústria e eu acho que o Promob proporciona muito isso e trabalhar numa marca referência também é interessante. Eu acho que assim, com 3 meses de estágio eu visitei a Florence, né, a fábrica da Florence em Flores da Cunha, e aí foi mais paixão ainda, assim, porque eu já gosto muito técnica, gosto muito da área técnica, gosto muito de design, de produção, de ver como produz, de
E acho que aí eu me identifiquei mesmo, assim. Então, nunca mais quis sair da área, assim. E fantástico, né? Uma fábrica referência no mundo, né? Hoje. E aí foi quando eu realmente me apaixonei pelo móvel planejado. E as outras experiências, a gente conversando, você já passou por algumas marcas aí que te marcaram também de uma forma. E isso a gente gosta de trazer aqui para os nossos ouvintes, porque mostra que não se cria um profissional do nada. Assim, a gente estava falando em mais de 15 anos de experiência com móveis planejados. Lá antes da faculdade já iniciou ali por uma necessidade de se empregar, vamos dizer, mas tu vai tirando uma bagagem, né, coletando coisas boas e o que é ruim aprendendo também, porque a gente erra muito no início, né? E é frustrante demais. Sim. Porque tudo envolve custo, tudo envolve aquele baita problemão com o cliente. E quais foram as outras experiências e o que tu foi aprendendo, assim, ao longo desse tempo? Então, depois da Florência, eu trabalhei na Todeskine por alguns bons anos, acho que quase 6 anos. É uma outra marca, assim, que agregou muito no meu conhecimento também, porque a Todeskine tinha muito treinamento técnico na fábrica. Então, acho que foi quando eu me aperfeiçoei mais ainda, né, na questão de técnica mesmo, de atendimento ao cliente, de como fazer um móvel planejado, porque normalmente o móvel planejado é mais reto, é mais básico, né? Então, como deixar ele bonito, como ele deixar diferente, né? Não ser só um balcão, só uma mesa comum. Então, a Todeskine me trouxe muito essa experiência, né? Pelos treinamentos que a gente tinha. E depois eu passei para Planejar, que é uma indústria aqui de Rodeio Bonito, aqui próximo, Rio Grande do Sul também. Trabalhei alguns anos na loja, foram 2 anos na loja como projetista. Atendimento ao cliente também, mas era mais com projetos mesmo. Eu não chegava muito na parte de vendas. E depois eu trabalhei com a Planejar na indústria da Planejar. Então, eu era arquiteta da indústria. Então, eu estava dentro da indústria por muito tempo, assim. Eu passei bons períodos dentro da indústria, na fabricação do móvel, em fazer protótipos, visitava as indústrias parceiras de ferragens, de puxadores, de MDF. Então, conhecimento técnico, né, de tudo isso, para poder implantar novos produtos, fazer lançamentos de chapas, de cores de laca, porque eles têm também uma indústria de laca junto. Aí o desenvolvimento de produtos de laca também, então toda essa parte era eu que fazia dentro da indústria. E aí desenvolvia os protótipos, tudo, né? E aí eu fiquei, acho que mais 6 anos ali nessa empresa. E aí que te respondeu algumas perguntas. Essa parte é uma das partes que eu mais gosto, assim, de saber, e que talvez o pessoal tenha curiosidade também. O outro lado, a gente já falou com indústrias aqui, com o pessoal da Duomobile, que explicou como é que funcionava lá dentro, mas uma profissional que trabalhou tipo na implantação de um novo lançamento, assim. Aí você lembra de onde você estava, lá na posição de projetista, vendedora, e por que muita coisa não é implantada, daí tu vai pra fábrica, daí agora tu entende, né? Vou implantar uma dobradiça nova. Porque às vezes a gente no projeto, a gente quer, né? A gente quer fazer um monte de coisa diferente e a indústria já não deixa fazer, corta, tipo, não dá pra fazer, não tem como fazer. E muitas vezes eu não entendia isso. Eu ficava pensando, poxa, mas vai ter uma coisa tão simples, né? Só que aí depois, quando você passa para a indústria, você entende que o funcionamento de uma indústria é diferente do funcionamento de uma loja ou de fazer um projeto que um marceneiro vai desenvolver, por exemplo, né? Então, tem muitas coisas técnicas envolvidas no móvel planejado, né? Você tem que pensar no projeto, mas já tem que pensar na montagem, na produção, né? As máquinas que a empresa tem, que a indústria tem, que deixa fazer, não deixa fazer, né? Os mínimos e os máximos, né? Isso, exato. E em contato com a indústria também, eu já trabalhei fornecendo soluções para a indústria e como consumidor eu me deparei com algumas situações, assim, não de móveis planejados, mas eu acredito que você vai se identificar do mesmo ponto.
eu me deparei com situações assim que eu me perguntei, cara, não acredito que é assim que é feito, sabe? Eu achei que era muito mais linear, muito mais simples. E outra, olha o gap que existe na passagem de informação e olha a oportunidade de melhoria que existe nesse processo. Entre a ponta lá, que é a loja, Exato. e a indústria. Isso está evoluindo muito, né? Evoluiu muito ao longo do tempo. Mas quando a gente transita entre esses dois setores, a gente começa a ver isso. Sente na pele ali, né? Tipo, a dificuldade que é aprovar a usinagem de uma máquina. Perfeito. Tu dá um zoom out no problema e aí tu começa a fazer sentido todo aquele caminho. E muitas vezes o custo desse tipo de ajuste, Johnny e Mai? Porque tu pega, por exemplo, recentemente a gente teve uma experiência do puxador cava. Não é nenhuma novidade. O puxador cava existe desde quando a marcenaria começou. E aí uma grande indústria dá o passo de usinar e fazer uma cava é gigantesco, porque além do maquinário para usinar, da forma do algoritmo lá do ProMob acertar para vir toda vez no mesmo sentido, tem sentido de veio, tem a cor para bater, enfim, tem o manual. Vai chegar num ponto que a máquina não vai mais. Não vai fazer. E aí um dos problemas que a gente teve em uma indústria foi que lançou a cava, lançou produtos diferenciados, e aí o que acontece? O povo quer, né? Todo mundo quer colocar. Mundo quer a novidade. E aí sobrecarregou a produção e atrasou os pedidos, porque não se contava tanto quanto o manual demora. E aí você tem que subir prazo, e aí tem que entender se a fábrica realmente está preparada para lançar aquilo ou não. Isso, e o custo disso, né? Que às vezes é um custo de mão de obra muito caro, muito demorado, ou um maquinário novo para atualizar, que é tudo muito caro. Às vezes você começa a fazer estoura, fresa, quebra maquinário, e aí isso pode atrasar ou custar muito mais caro do que você planejou. Como é que foi essa experiência? Assim, dá para dizer que na indústria é o lugar que não existe espaço para fazer uma coisa... digamos assim, que não dê para materializar, né? Lá tem que ser pautado pela viabilidade. Exatamente. Acima de tudo. Uma chance de erro muito pequena, assim. Porque senão o prejuízo da indústria é muito grande. Tem que ser algo que tu lance em escala. Exato. E o erro é em escala também. Se a indústria errar, ela vai errar em escala. Tem que lembrar disso. Se você errar o teu projeto, né? Você aprende e no próximo você corrige. A indústria não, ela sai um lote errado. Nós falamos aqui com o Norberto que eles resolveram da Mobile ser inovadores na personalização. E aí quando tu vai pra personalização, cara... Só que pra indústria isso... A indústria dá pra chamar eles de louco, assim. Porque... tem que estar muito bem preparado pra isso, porque realmente dá muito trabalho, Conta um pouco cada um vai pedir alguma coisa diferente, né? Eu quero... Você fala que quer cava... Mas aí, mas tem como fazer a frente de uma cor e a cava de outro, o chanfro de outro. E aí tu começa a entrar num porque mundo... quando você lança um produto, aí você lançou o produto. Aí vem um franqueado, trabalhava com franquias, né, nessa indústria. Mas o cliente está querendo esse puxador, exatamente, a frente de uma cor, a cava de outra cor. É possível fazer? Aí é possível fazer, só que o trabalho é maior. Então, assim, vai lá para a indústria, faz um protótipo, vê quanto tempo vai demorar a produção de fazer isso, né? Essa indústria que eu trabalhava começou a trabalhar com protótipos para ver a viabilidade mesmo disso, porque até então eles não trabalhavam com isso. Eles lançavam um produto e vamos ver o que vai dar. Só que aí tá um grande erro também, né? Das indústrias menores, por exemplo, né? Porque aí lança no mercado, aí vem pedido, e aí não dá conta de fazer. Então, acho que é muito importante essa questão de testar primeiro, ver a questão de custo, ver a questão de tempo, de produção, que tudo gera isso, né? E, assim, cada lançamento de produto é para a indústria, o custo que gera. E a mudança na produção não é uma coisa simples para resolver, hoje eu vou lançar esse puxador, amanhã tá na produção, né? Tem todo um planejamento por trás, tem todo um alinhamento da indústria, com o projeto, com o desenho, com o ProMob, né? Para poder fazer isso. Então não é uma coisa simples assim, né? E Johnny, existe um espaço hoje no mercado
para profissionais que organizam indústrias, organizam o layout de indústria. Por exemplo, existe uma indústria que não consegue despachar alguma coisa. Aí eles contratam esse profissional para, desde onde entra a chapa até onde vai iniciar o primeiro processo, até a finalização da expedição, existe um layout, não é lógico, mas ele é avaliado, né, baseado, tem que ficar um período dentro da fábrica, mas por isso que a gente tem que dar valor, muito valor, para indústrias que são personalizadas e conseguem entregar no prazo bem feito, bem acabado. Com certeza. Porque para tu lançar um puxador, vamos usar o exemplo do Cava, tu trabalhou mais de 1 ano em cima disso, fazendo protótipos, fazendo, né, todos os testes, validando se a máquina vai conseguir render naquele período. Exato. O manual lá, quanto que vai precisar de tempo e o custo, né? Tu precisa calcular tudo isso. E aí vai pro mercado. E aí a gente nunca consegue agradar, né? Exato. 100%. E essa, eu acredito que existe muito essa dificuldade, né? A fábrica, ela demorou 1 ano para fazer um negócio diferenciado. Exato. E aí tu lança chega no e mercado, as pessoas querem diferente. As pessoas querem alguma coisa diferente. E nesse ponto, qual é o caminho? Você consegue dizer para nós, assim, é a indústria que visualiza uma oportunidade e tenta lançar uma tendência, uma melhoria, ou isso vem do mercado, do tipo assim, eu quero fazer algo diferente e chega isso para a indústria e tem uma indústria aberta a tentar fazer isso? Funciona assim? Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar nesse setor da indústria, eu desenhei muitas coisas, né? Tipo, mesinhas de centro para fazer em produção em escala, assim. Tipo, tinha pronta entrega para vender. Tipos de puxadores de porta, tipos de portas, né? Então, eu desenhei, fiz muitos desenhos, não do que tinha no mercado. Coisas que eu inventei mesmo e a gente fez. Aí foi para a viabilidade da indústria. Algumas coisas deu certo, algumas coisas não deu certo. Espessuras de chapa também, tudo isso. Mas eu acredito que a maioria vem de uma tendência de mercado mesmo. Tipo, é lançado em Milão, por exemplo. E aí, claro, lança esse ano, o ano que vem vai chegar no Brasil, mas é meio que uma tendência mundial, assim. Eu acho que a indústria brasileira segue muito essa tendência. Então, vai lançando e vai vindo para cá essas tendências. Talvez algumas coisas são adaptadas, né? Mas eu acho que vem dessa linha, assim. Eu acho que é pouca criação, né, na indústria. Eu acho que vai muito da tendência do mercado mesmo. Até porque você pega um exemplo das fresas, né? Que são... Exatamente. Que é a fresa que usina o MDF. Muitas vezes é um conselho que define uma fresa para o mercado, porque existe um custo muito alto de se produzir uma fresa. Exato. Não existe, vou fazer um chanfro especial lá de uma usinagem e é só meu. É praticamente quem define, é aquela ideia, ela começa onde? Pois começa no desenho ou começa lá atrás? Porque eu imagino assim, o consumidor, ele chega com coisas mirabolantes, né? E a foto, ela atravessa o mundo. Ainda mais com muito acesso à internet. Exato. Hoje, tem muitos sites. Mas ela... Cara, lá os artesãos na China fazendo um bolhado. Não, e às vezes não é nem alguma coisa que existe, é um desenho, né? Perfeito. Muitas vezes é um render. E aí o render aceita, mas aí produção é bem diferente, né? É muito provável que ele não consiga aterrissar dentro de uma fábrica, né? Então, a pergunta que fica assim qual que é o caminho principal? Porque, embora existam coisas bem fora, assim, da realidade que o arquiteto, ele olha e dá uma suspirada, tem outras coisas que ele olha e visualiza que é possível. A minha pergunta seria a seguinte: eu acredito que existe muito mais demanda, ou seja, a necessidade de fazer muito mais demanda reprimida, e isso é muito maior e tem muito mais volume do que a própria pesquisa e desenvolvimento dentro das indústrias. Como essa demanda é uma coisa genuína, ou seja, alguém está dizendo eu pago por isso, né? A minha pergunta seria: existe um caminho em que o consumidor pode aceitar pagar mais caro e fazer parte de um experimento de algo diferente ou não? Esse caminho, ele é bloqueado e a indústria, e eu só vou conseguir materializar esse projeto com um marceneiro, né? Seja artesanal, ou essa questão. Qual é o caminho para essa demanda do consumidor, né? Que não é algo mirabolante, né? Algo que talvez seria factível, né? Que daria para executar. Que seja possível a execução.
Na verdade, assim, eu acho que as pequenas indústrias até talvez consigam a personalização com o cliente pagando um pouco mais e talvez um prazo maior de entrega, né, da produção. Mas eu acredito que a grande maioria da indústria não faça isso. Acho que o caminho é marcenaria mesmo, daí, porque... E uma boa marcenaria ainda, porque tem coisas que nem a marcenaria consegue fazer. Bem feita, né? Com o acabamento bom e tudo. Baseado nas experiências que eu já tive de projetos especiais, Johnny, dá pra fazer, mas prepara o bolso. Projetos especiais, gostei desse nome. Tipo, na indústria que eu trabalhava, eles faziam projetos especiais, a gente chamava bem assim mesmo, painéis especiais, cortes especiais. Só que o tempo de produção era quase o dobro, né? E o custo era, acho que 40% a mais. Tipo, mais 40% em cima do valor da peça porque... que já existia dentro da plataforma do... A gente conseguia fazer um corte diferenciado numa chapa, por exemplo, só que o valor era da chapa inteira, mais o custo da produção. Evoluiu muito, assim. E aí tem um compromisso também com a indústria, que muita coisa que tu vai fazer lá, muito mirabolante, assim, né? Tem a questão do acabamento. E eles precisam... Garantir. É isso que eu ia dizer. Eles não podem dizer, eu vou tentar. Eles têm que fazer no padrão que eles estão se propondo a entregar, então não existe mesmo espaço, assim. Dá para quase dizer que esse espaço, ele tá... não está sendo, talvez, absorvido, né? Mas poderia existir uma indústria laboratório, né? Que poderia absorver esses projetos especiais. Sei lá, uma doideira que eu estou pensando aqui. Existem indústrias que se propõem a isso. Mas... com certeza custam mais pelo produto, pela personalização e tem, tipo assim, parte de 60 dias de prazo, assim. A gente não fala em menos de 60 dias. Fazer faz, mas eu acho que eu me preocupo muito com o acabamento quando eu vou fazer um projeto, por exemplo, e quando o cliente chega com uma ideia muito fora, assim, tipo, vi lá uma imagem no site e quero isso aqui. Eu tento colocar para o cliente que é uma coisa que não é de praxe se fazer, e que possivelmente aquilo não vai ficar com acabamento bom. Não vai funcionar. Como eu tenho conhecimento de como é feito na indústria, né, eu consigo dizer isso pro meu cliente. E aí, se ele insistir em fazer, a gente fazer, eu deixo muito claro para ele que é uma responsabilidade que ele vai ter que assumir, né? Porque é uma coisa diferente, que eu nunca trabalhei e que talvez a marcenaria ou a indústria que ele vai fechar um móvel também nunca trabalhou. Talvez né? para ti, mas seria o maior valor de ter passado pela indústria é entender que hoje você sabe de fato, assim, ou muita coisa, né, do que pode dar errado. Exatamente. E aí você podia assim, ó, cliente, eu estive lá. Quer fazer? Beleza, a gente pode arriscar, eu assumo porque eu sei que dá errado. Uhum. É um exemplo que eu falo sempre assim, como eu trabalhei também dentro de marcenaria e depois fui para a indústria também que produz um móvel planejado, eu sei que 45 graus não funciona. Por mais que todo mundo insista, todo mundo, uma parcela grande de profissionais vai lá e coloca a observação, canta os 45 graus. E aí o cliente adora aquilo, porque é uma madeira vindo e unindo com outra madeira. O encaixe fica perfeito, encaixe bonito tudo e tal. Bonito no projeto. E aí, muitas vezes, cara, isso é feito assim, ó, 50 vezes um corte entre duas chapas para encaixar perfeitamente, para grudar ali. E aí ninguém encosta, né? Quando chega no outro dia tá batido o cantinho. Porque o cantinho ficou afiado, sentou uma borboleta ali e estragou o canto do móvel. Então, por isso que tem algumas coisas industriais que elas não vêm com esse padrão, por exemplo, do 45 graus, porque não vai funcionar. Não funciona. Inclusive, tem indústrias que perdem a garantia. Cortou a borda, fez o 45 graus por conta perdeu a garantia do móvel. Então, é um dos pontos que eu luto bastante para explicar e muitas pessoas muitos profissionais se negam e clientes a acreditar achando que a gente não quer fazer o 45 graus. Exato. Então, eu usei um exemplo, né? Mas tem vários exemplos, assim. Por exemplo, trabalhar com medidas de vãos muito grandes ou portas de correr muito pequenas. O sistema não vai funcionar. Exato. Né? Que nem o tamanho da chapa, né? Tem um valor, talvez seja o teu maior valor hoje que tu pegou, né? Dessa parte técnica. Acredito que sim, assim, porque me fez enxergar muita coisa. Que eu também, quando eu comecei a trabalhar, eu queria fazer muita coisa legal, prateleira sem nada, sem suporte, né? Tipo, umas coisas...
cantos 45 graus, nichinhos, não sei do que. Tu acaba não gostando mais, inclusive. E aí você acaba pensando assim, isso aqui não funciona realmente, fica horrível lá, montado depois, né? Então... E aí tu pega padrões como Florence, que tu usou de exemplo, eles não usam esse corte 45, não. E se eles inventam um 45, ele é muito bem feito, muito bem pensado, tem borda, ele não é 100%. Faz na laca, normalmente sim, na laca, porque já vai pintado, pronto, né? Mas no MDF, na melamina... Esquece, né? O acabamento não vai ficar bom, não adianta. Então, assim, o montador pode fazer no local também, cortar, fazer... O encaixe não vai ficar bom. Então, já é uma coisa que... Eu queria também que todos os móveis fossem com 45 graus, mas eu sei que não funciona, né? E que bom, né? Agora podendo atuar como arquiteta e resolvendo projetos para clientes e... eu sinto muito assim, porque eu trabalhei muitos anos em loja e com muitos arquitetos, né? E o arquiteto não tem essa visão, porque a gente não aprende isso na faculdade. Não aprende nada, né? Sobre essa questão técnica. Nem desenha móvel na faculdade, para falar bem a verdade. Então, a gente faz o projeto e acha que tudo funciona. Aí chega na loja e... Você como projetista, vendedor, você vai dizer assim, isso aqui eu não consigo fazer por causa disso, por questões técnicas. Aí você dá uma solução diferente, o arquiteto já pensa, não quero, vou procurar alguém que faça isso, né? E isso é ruim para o profissional também, porque acaba fazendo coisas assim que o cliente ama. Só que aí na hora de executar não tem como executar. Às vezes nem a marcenaria não executa. Dura um ano e aquela coisa tá lá toda torta, empenou tudo. Já vi prateleiras assim de 3 metros, a chapa não tem 3 metros. Aí, né, já aconteceu muito assim de falar pro arquiteto, não, mas a chapa tem 2,70 metros de comprimento, é o máximo que dá para fazer. Mas como assim? Não trabalha com madeira, né? Trabalha com MDF, então tem um limite de comprimento, um limite de largura, e nem isso o profissional não sabe, né? Porque não tem esse conhecimento. E é difícil a gente julgar, como tu falou, justamente a dor, a gente já falou algumas vezes aqui, né, Johnny? Só aprende fazendo. Não aprende na faculdade. Então, talvez quem queira focar nessa área de interiores e móveis em específico, especificar móveis, desenhar mobiliário, né? Tipo diferenciado, uma das faculdades seria ser um projetista de loja de móveis planejados. Eu aposto que esse profissional vai ser... eu sempre falo assim, se alguém quer seguir a área de interiores e quer desenhar móveis, comece trabalhando numa loja, né? Seja projetista de uma loja... Aprenda como funciona o móvel, como coloca uma dobradiça, como a dobradiça funciona, os tipos de dobradiça, de corrediça, porque até isso é importante, né? Que às vezes você faz uma gaveta lá de 1,5 metro. E aí, que corrediça vai suportar essa gaveta? Né? E não sabe desse tipo de detalhe, isso, né? E aí acaba o projeto custando muito caro, o cliente não quer pagar, né? Então... Você pega, por exemplo, o exemplo da gaveta. Tem corrediças para abrir gavetas de 1,20 metro. Mas a gente tem que entender que um par de corrediças vai chegar a R$2.000 às vezes. Exato, tem o custo. Que aí o profissional suportam 60 quilos. Só que não tem como você projetar a mesma gaveta e colocar uma corrediça telescópica, por exemplo, que suporta 35 quilos e que não vai fechar direito. Então, a base da loja, a gente usa o exemplo da loja, mas sendo ali, né, um vendedor projetista, só uma projetista, isso faz com que o conhecimento é sensacional para quem gosta desse mercado. Porque o móvel tem muita limitação, e não é só o planejado, né? A marcenaria também vai ter limitação, não é qualquer coisa que dá para fazer, né? E quem se propõe a fazer qualquer coisa para fazer um negócio, só quer vender uma vez, né? Exatamente. E vai se incomodar por muito tempo. Dificilmente você vai ter uma indicação depois, E a gente fala sobre a importância de passar essa etapa de projeto em loja, enfim, conhecer, ou até a própria indústria. Porque o mobiliário ele vai gerar ali para preencher os espaços mais de 70% de uma residência. Exato. Então, olha o sinal de alerta, né? Se você quer dominar essa área, vai para a base, né? Que é a ideia do ovo ou a galinha, né? Porque não tem como você projetar algo que depois não tem como resolver, não tem como se executar. Então, a base da loja ou da fábrica é extremamente são muitos detalhes, né? Não é só uma coisinha, são muitos detalhes técnicos, né? Show. Tem que levar em consideração.
E a gente sabe, então, porque conversamos bastante aí, que agora a Mai está morando em São Paulo e trabalhando lá com arquitetura e com soluções também, né, para projetos de interiores. Como é que foi essa experiência, essa realidade diferente do nosso mercado aqui? O que tu tem para nos... Então, eu fui para São Paulo faz quase 3 anos. Eu comecei lá numa loja de planejados também, porque eu queria entender um pouco o mercado de São Paulo, né? Porque a realidade de cidade é totalmente diferente daqui. E eu comecei numa empresa, que é uma empresa bem consolidada lá, tem 12 lojas só na capital de São Paulo. E comecei trabalhava como projetista vendedora, porque lá o sistema é esse, assim, quem faz o projeto faz a venda também. Aí depois eu fiquei um tempo como gerente da loja, nessa mesma empresa. Mas o meu objetivo sempre foi trabalhar com interiores e trabalhar para mim, né? Como autônoma, como arquiteta mesmo. E aí eu passei 1 ano e meio trabalhando nessa empresa, conheci um pouquinho do mercado de São Paulo, entendi como é que funcionava. E aí eu resolvi sair da empresa e começar um novo caminho aí de trabalho. E nesse meio tempo, nesse 1 ano, fez 1 ano que eu tô caminhando sozinha aí, eu percebi uma deficiência no mercado de São Paulo, que é a execução de projetos também. Então, não só fazer o projeto de interiores, mas executar projetos, não só os meus, mas de outros profissionais também. E aí é um caminho que eu também estou seguindo agora, né? Então, eu trabalho com interiores e estou começando agora com gerenciamento de obras e gestão também de obras. Tu vê essa carência, Johnny, a gente estava conversando, foi o que mais me chamou a atenção, assim. Porque não é a primeira pessoa que comenta que São Paulo tem uma deficiência, profissionais que de fato querem ir até um estágio, não é um problema, né? Eles querem ir até o estágio do projeto. Tu entreguei detalhado e agora tu define com a indústria ou, né, e aí não tem acompanhamento de obra, não vou tocar a tua obra, e aí acontece que gera muita falta de compatibilização do projeto, que é quem construiu, quem sonhou no projeto junto com o cliente, e daí manda para uma loja ou para uma marcenaria, e aí como se executa aquilo, aonde que está a passagem de cabos, aonde que tem aqui vai LED ou não vai, ou aqui era um sistema desse jeito para resolver esse problema. Exato. E aí tu pegou essa oportunidade, tu viu que era uma carência e que você domina, porque essa bagagem toda que a gente viu conversando até agora fez com que você estivesse preparada para assumir, dizer, não, eu faço, eu executo a obra. Porque o móvel implica em várias coisas num projeto, né? Não é só o móvel em si, mas a parte elétrica, a parte hidráulica, o gesso, o rebaixamento, iluminação, tudo tem que estar compatível, né? Não adianta fazer um armário até o teto e colocar uma iluminação onde tem um armário, né? Que não vai funcionar. Então, tudo tem que estar compatível. Então, eu sempre fazia isso também, até porque eu nunca desenvolvi só o projeto do mobiliário para o cliente. Eu sempre fazia o projeto completo, decoração, iluminação, gesso, né? Você acaba sempre fazendo a mais para deixar o projeto de acordo com o que o cliente quer. Então, sempre trabalhei com toda a parte de interiores, né? Já pensando na execução. Né? Já pensando tudo na execução, com certeza. E aí, quando eu trabalhei muito tempo como conferencista também de imóveis. Então, assim, você chega na casa do cliente, aí a tomada tá num lugar, teria que estar em outro. O interruptor tá em cima do armário, ou tá na metade, assim. Então, são coisas que não são pensadas num projeto. E isso vai dar problema na execução, com certeza, né? E lá em São Paulo é um pouco assim, tipo, o arquiteto faz, ele normalmente nem tira a medida, porque o empreendimento não tá pronto, tá em execução e tal, faz pela planta. Até a maioria das construtoras deixa personalizar os apartamentos, então tem uma fase lá da obra que você pode personalizar. Só que acaba personalizando parede e esquece da parte elétrica, hidráulica, né? E aí acaba não ficando condizente com o projeto que ele desenvolve depois. E aí ele entrega o projeto executivo para o cliente e tchau, não quero mais saber de nada, né? Agora te vira aí, tá com todos os projetos, é só fazer os orçamentos e fechar com quem você quiser.
É difícil o arquiteto ir numa loja, acompanhar o cliente para um móvel planejado, por exemplo, ou na obra, acompanhar a obra. Isso dificilmente eles fazem, a não ser que tenha fechado isso no contrato inicial e tal, mas muitas vezes até no contrato eles abandonam, assim, né? E eu comecei a perceber essa deficiência no mercado de lá, porque a maioria dos profissionais não executa. Eles não querem essa parte da execução. E aí você pega os projetos, aí você vai lá, confere as medidas e confere o projeto e tem que fazer várias alterações porque pensou no móvel, mas não pensou na estética e não pensou na parte elétrica, por exemplo, que tem que passar para ligar a TV, né? Então, assim, faz nada na parede, sem nada, e coloca uma TV e um móvel embaixo, né? Sem cabo nenhum, o fio vai passar por onde? Né? Exato. Aí você tem que ir lá quebrar a parede, fazer uma canaleta dentro, né? Isso custa mais para o cliente, no final Exatamente, E eu até tenho um exemplo aí de um cliente que... Tipo, ele falou, mas isso aqui era pra estar tudo Johnny, pronto. O Johnny fica louco essas coisas, porque a gente até gravou um episódio que se chama Vá Além e Forneça uma Solução Completa, que é dar o próximo passo. Exato. Aqui a gente encontra muitos serviços que têm essa situação também, não falando agora de imóveis planejados, mas qualquer serviço que tu vai contratar, tem alguns profissionais que escolhem mesmo, né, ir até um certo ponto. E aí você tem que fazer essa conexão. O cliente daí fica nessa situação o de profissional ter que não tá colar errado, as né? Só que, assim, acho que o projeto tem que ser muito bem pensado, principalmente quando você não vai executar, né? Porque para não ter esse tipo de problema na frente, né? Eu acho que tá errado quando você desenha algo que não tem como ser executado. Isso eu acho errado. Por exemplo, eu vou fazer um móvel para essa sala aqui. Eu tenho que saber que tem uma janela, eu tenho que saber que tem um climatizador. Muitos projetos eu já fiz que o armário, o roupeiro estava em cima do climatizador. Daria pra te mudar o layout, mudar o projeto inteiro. Ou muda o ponto do climatizador, ou que muda, aí dá uma quebrar obra... toda a parede e às vezes não tem como, porque a parede era externa, era aquela que tava o climatizador. Exato. Então... Dá pra dizer, então, que o projeto arquitetônico ali mesmo, até a elétrica e hidráulica, deveria respeitar, inclusive, a ideia final de decoração. Com certeza. E o que tu tá me falando é um pouco louco pensar, mas a pessoa compra uma caixa de sapato. E aí ela tem que fazer adaptações nessa caixa de sapato lá depois para poder colocar o estilo dela, fazer funcionar aquilo que ela comprou, o sonho que ela comprou. Exatamente. Então é mais ou menos assim, existe mesmo essa ruptura, esse ponto assim. Porque já peguei esse projeto mesmo, tipo, tinha coisas que não dava para executar como estava no projeto. E aí eu, como executora, eu tive que conversar com o cliente e falar, isso aqui eu vou ter que alterar porque não tem como executar. Da maneira que tá... fundo e explica e o cliente tem que entender. Aí ele falou, mas isso aqui vai dar muita mão de obra. Eu falei, mas assim, não tem outra opção, né? Vai ter que fazer porque não foi pensado antes. Aí vai ter que quebrar um monte de coisa lá, porque o arquiteto pensou em mudar as paredes, mas não pensou nos pontos. Agora eu vou ter que puxar ponto de climatização, inclusive. Então dá uma obra muito grande, assim. E ele não estava preparado para isso, porque ele achou que já estava tudo ok. Que era só mandar produzir, né? Que ia estar tudo instalado, tipo, né? E não, na verdade não tá. Você pega exemplos, por exemplo, Johnny, eu já tive projetos que... Um projeto definido lá com o cliente, que é aquela coisa, depositado horas e horas, meses de criar aquele projeto. Chega na hora, por exemplo, o cliente tinha uma ilha e não tinha pontos hidráulicos na ilha. Me aconteceu isso também. Daí com piso já colocado, tudo. E o sonho do cliente era ter uma ilha. Alguns desistem do sonho. E outros quebram. E outros quebram. Sabe o que é? Quebrar todo o porcelanato. Cara, um porcelanato caro. Não, e assim, caríssimo. Aí você pensa assim, tudo bem, lá a construtora até deixou o porcelanato, que já tá colocado, a gente vai ter que puxar o gás pra ilha, porque não foi deixado. Que é o pior ponto ainda, né? Que é o gás. Mas ok, vai dar pra puxar, só que vai ter que quebrar o piso. A construtora deixou o porcelanato. Só que talvez na hora que eu quebrar uma pedra, eu vou quebrar a outra do lado também. E assim, porque o porcelanato tem que ser calculado. Ele é muito rígido. Então, talvez de 4 peças que eu vou ter que tirar, de repente vai ser 6, ou 8, ou 12 peças, né?
Então são coisas assim, são pequenos detalhes, mas que na obra depois, na execução do móvel, que é uma coisa, digamos, que todo mundo acha que é simples, complica muito, né? E esse canal, a gente sempre falou que o nosso sonho era que o cliente parasse para ouvir. E se o cliente parar para ouvir, ele vai começar a perguntar mais. Exato. Dedicar mais tempo com esse profissional. Exatamente. E na escolha desse profissional. E também dizer assim, agora, de fato, o que você faz? Você executa até onde vai? Porque assim, eu quero compatibilização de projeto, eu quero que isso bata com isso e fazer assinar no final. Exato. Esse que é o problema. Exatamente. O cliente contrata um projeto lindo, maravilhoso, muitas vezes nunca é analisado o quanto que vai investir para aquilo. Não. Você já deve ter pego o projeto assim, lindo, maravilhoso, que o cliente não abre mais mão, a gente já falou várias vezes aqui, que na hora de orçar é 2 vezes o valor do que o cliente tinha para investir. Exatamente. Que já era fora do valor do investimento. Que é uma coisa que você tem que já falar com o cliente quando você vai fazer um projeto. Se ele já tem um budget para investir, você tem que fazer de acordo com o que ele tem. Não tem como você fazer uma coisa que custe o dobro, né? Isso acontece muito. E outra coisa é a questão que o cliente vai ver a estética. A gente não vai ficar perguntando, como é que vai funcionar essa porta de correr aqui. Ele já contratou alguém para pensar onde vai o ponto hidráulico, o ponto elétrico. Ele vai olhar, ele vai achar bonito, ele vai dizer, isso aqui que eu quero. Funciona. Se vai abrir minha geladeira, você não vai abrir. Exato. Cara, nós temos alguma história de móveis. Hoje o Ismael tem no WhatsApp dele ali uma foto que, inclusive, eu anotei uma sugestão de pauta para um episódio que se chama Manual do Consumidor. Aí você pode pegar esse episódio e enviar para o teu consumidor para ele ter um pouquinho de noção da complexidade desse mercado, tudo que envolve e tal. E é interessante explicar porque até consegue agregar o valor naquilo que você está fazendo. Daqui a pouco, uma semana que você está trabalhando para poder compatibilizar, porque assim, me desculpa, mas tu está fazendo adaptações de projeto. É chato isso, né? E ainda você está assumindo responsabilidades. E é uma maneira da gente mostrar o valor disso, quando a gente fala sobre esses assuntos. E daí, então, essa é uma boa sugestão de pauta, Ismael, de trazer para o consumidor, né? E até tem os tópicos ali, porque o que a gente pode falar, né? Agora surgiu mais um monte de coisa. Mas é bem bacana. E assim, esse mercado certamente, então, tem muito a evoluir. A gente já percebe esse movimento das construtoras que já vendem a parte do mobiliário e decoração junto, talvez percebendo que existe esse gap e que você pode encurtar muito caminho e tal. Certo. Talvez seja um passo nessa direção, na melhoria dessa entrega, porque existe um abismo ali. É aquela visão, Johnny, do artista e do executor. Uma construtora sabe que eles não vão fazer um balanço ou colocar uma banheira ou uma piscina numa sacada se não tem a estrutura. Exatamente. Então eles pensam antes. E essa é a visão do executor e a visão do artista, que a gente tem que separar muito bem. Eu sou bom, eu vi num negócio lá, uma referência, eu criei assim. O Niemeyer lá que fez umas linhas e depois quem vai executar que se lasque. Então é mais ou menos essa a divisão. Se a construtora começou a identificar isso, e é uma tendência do nosso litoral aqui, São Paulo já tem essa tendência também, é de entregar a solução completa, o mais assertivo possível. E muitas vezes assim, cara, isso aqui é bonito, mas não funciona. Eu já ouvi muito disso. Então o mercado está mudando um pouco. E tem um espaço muito bom que é o teu exemplo. O exemplo da Mai foi que ela identificou que lá tem uma carência absurda. E para quem está nos ouvindo que é profissional e que é bom nesse setor, tem um espaço gigantesco. Tem. E o cliente vai pagar muito bem. Paga. Recentemente um cliente comentou que ele pagaria de 10 a 15 mil reais a mais para ter um profissional só fazendo gerenciamento, indo lá na montagem, abrindo o computador, visualizando a parte técnica, o que precisa, o que não precisa. Tipo um fiscal mesmo, aquela pessoa que é entendida daquele contexto como um todo. Olha a oportunidade no mercado. Às vezes as pessoas estão lá fazendo a mesma coisa e aí tá uma baita oportunidade que é ser resolvedor de problemas. Não, legal, cara. E é porque o que ela tá falando
A Maikele tá falando assim, ela pegou uma peça de uma cor, outra de outra cor, e o cliente tá dizendo, não tá encaixando, né? Me ajuda aqui. Tem que resolver. Beleza. Esse é um baita desafio, assim, é louvável, assim, essa questão de puxar a responsabilidade e assumir isso, né? Porque é uma encrenca, muitas vezes. Mas qual é a visão de futuro, assim, o sonho da Maikele? Como é que você visualiza esse mercado no futuro? Ou o que você já está fazendo para mudar isso? Eu não sei se é a tua intenção, se tu ainda quer explorar mais esse mercado que tu está trabalhando hoje. Na verdade, assim, eu nunca pensei em trabalhar com gerenciamento, né? Só que é uma área que eu tô gostando bastante. Eu já tinha trabalhado algumas pouca coisa, assim, há um tempo atrás, em obras minhas mesmo, né? Desde do projeto até a execução final, né? Mas assim, eu não gostava muito dessa parte. Só que a gerenciamento de uma obra de interiores é legal de fazer. É uma área que eu tô gostando e que eu quero, talvez, continuar fazendo, né? Mas eu, com certeza, preferia executar a minha obra, né? Pegar o projeto do início até o final. Porque quando eu faço... Meio, acho que com o tempo, assim... eu acho que sim. Eu acho que até... Claro, eu tô ainda engatinhando no mercado, né? Começando agora em São Paulo. Então, assim... A gente meio que... pareceu um negócio que a gente vai fazer. A gente vai pegando pra, né? Fazer um nome, isso. Pegar mais experiência. Mas olha a oportunidade. Porque vem indicações também desses clientes, né? Você tá fazendo esse trabalho pro cliente e, uma vez bem sucedido, é uma boa oportunidade de fazer um trabalho que começa do zero. Sim, já me gerou indicações do zero. Então, assim, clientes aí que apareceram que eu vou fazer do zero até o final Resolveu da obra. o problema dele, executou lá, entregou a obra. Exatamente. Ele viu o valor, isso é provar valor. Fato. Ou até mesmo se antecipar nesse mesmo modelo que existe hoje, que você sabe que a realidade é essa e no dia de manhã estão sendo entregues 50 mil novos apartamentos nesse mesmo modelo e vai ter uma chuva de trabalho amanhã do mesmo jeito. Talvez se antecipar e pegar esse mercado e tentar chegar antes. Exato. Dos problemas serem maiores. É uma oportunidade também, né? Visualizar esses caminhos. Sim. E tu vê, né, como muitas vezes num problema existe muita oportunidade. Tem, com certeza. Acho que é o que onde mais existe. Nunca foi tão verdade aquela frase que eu sempre digo que na ineficiência de um mercado se criam novos mercados. Exato. Então, nessa ineficiência, nesse gap de passagem e de compatibilização, existe um novo mercado que é o que você está explorando agora. Com certeza. E tem uma metodologia inicial, assim, que tu usa, tipo assim, recebeu o cliente, qual que é o primeiro passo, assim? Primeiro, vamos avaliar o projeto dele, vamos imaginar que já tem projeto aprovado e tudo. Qual que é o pontapé inicial de uma tomada de assumir isso? A primeira coisa que eu faço é a avaliação do projeto, né? O que tem no projeto, o que não tem, porque às vezes não é um projeto também executivo, é um anteprojeto, né? Que entrega sendo um executivo e aí tem muitos detalhes que não são feitos e que você vai ter que fazer. Eu já dou uma analisada na compatibilização de um projeto, por exemplo, de marcenaria com marmoraria, né? A questão de obra, o que vai ter que ser feito, o que não vai ter que ser feito. E aí, o próximo passo é fazer um cronograma, fazer uma planilha de tudo que vai precisar para a obra, né? E começar a fazer orçamentos, que é o que o cliente mais quer. Tipo assim, é orçamento de tudo, uma planilha completa, assim, do valor final da obra. Tipo, eu vou gastar 300 mil para mobiliar e fazer obra, fazer gesso, fazer ar-condicionado, é isso que eu quero. Aí eu vou começar, aí o cliente começa, não, vou fechar isso aqui primeiro, vou fechar isso aqui. Aí os prazos de entrega, né? O móvel demora 60 dias, o granito demora 90 dias, o ar-condicionado é 30 dias. Então ele vai por ordem de prioridades. E aí começa a execução disso, que normalmente começa tudo junto, né? Que o cliente, quando procura uma execução assim, a obra tá para finalizar ou tá para ser entregue, assim, faltando um tempo para ser entregue, normalmente 3-4 meses antes. E aí a gente faz o cronograma e começa a executar ele, né? Que aí tem que estar, todo mundo tem que estar alinhado. Vou contratar a mão de obra bruta
o ar-condicionado, o gesso, o móvel, tem que estar com todo mundo alinhado nos mesmos prazos para eu poder, tipo assim, eu dei 2 meses para entregar a obra para o cliente, eu vou ter que entregar em 2 meses. Tem que estar tudo montado, tudo pronto, né? Então é dessa forma que eu sigo, né? Eu faço esse cronograma. Claro que também de acordo com o que o cliente pode ir investindo e tal. Às vezes ele quer fazer a obra e não quer fazer o resto. Mas enfim, é mais ou menos dessa forma. A gente gravou um episódio com 2 profissionais também. O penúltimo episódio. Que a gente falou sobre a importância de respirar fundo, né? Tomar uma postura na obra, porque às vezes tu vai estar lá com 20 fornecedores diferentes, cada um com uma vivência, cada um acha que sabe tudo, e aí você tem que assumir essa obra, né? Assumir de fato esse compromisso e dizer, ó, pessoal, eu aqui sei sobre isso. Exato, por isso que posicionamento. E eu já tento me posicionar lá no início. Isso, no dia que vai fazer conferência de medida, por exemplo, normalmente é todos os fornecedores juntos, porque a construtora libera 1 ou 2 dias lá, algumas horas, para fazer conferência de medida e ver o que precisa ser feito. Então, normalmente vai praticamente todos os profissionais no mesmo período. Então, assim, já tem que compatibilizar com eles todos juntos lá, já no início. Aproveitar esse momento. E antes de executar, passar o cronograma de todo mundo para todo mundo, né? Porque isso é fundamental. A importância de uma equipe também boa. Exato. Tipo, equipe de obra, normalmente eu pego um que faça a obra, a pintura, o gesso, a elétrica, tudo junto. Porque se eu depender de uma mão de obra para cada detalhe, já não dá certo, né? Que o gesseiro não terminou, o pintor não consegue começar, e aí começam os atrasos, né? Isso que eu ia dizer, porque o cenário que eles imaginam é que eles vão chegar assim no lugar perfeito, sim, vazio, organizado, e eles vão fazer a parte deles e não vai ter uma mosca pra incomodar. Não, mas não é assim. Eles têm 20 profissionais diferentes dentro da obra. É bem colocado, né? E eu sempre falo assim, ó, se uma profissional tá percebendo essa carência, é uma profissional. Tem muitas profissionais na mesma região, no mesmo espaço, na mesma cidade, com essa mesma preocupação e essa mesma dor. Para quem está nos ouvindo e tem uma construtora, faça o mais completa possível. Você vai conseguir pegar mais obras, você vai ter a preferência muitas vezes. Ó, eu construo, eu vou reboco, eu faço a massa, né? Eu faço a pintura, lixa e, sei lá, faz a parte hidráulica, elétrica, sabe? Essa ideia da solução completa, ela é como um todo. Exatamente. E é isso que vai te definir os parceiros. É isso que eu digo, assim, o profissional tem que ser completo e assumir muitos compromissos, e seus parceiros também. Tem que ser. Porque senão não adianta você ter um profissional e não ter também pessoas que ou ficar procurando façam, de última né? hora o cara que vai lá pintar a parede. Exatamente. É um baita problema. Mas que legal, a gente gostou bastante da conversa aí, porque muda o endereço, assim. Os problemas, eles continuam aqui e ainda a gente assume mais coisas. Quando eu comecei a conversar com a Mai semana passada, eu entendi o tamanho da carência do mercado, Johnny. O que eu imagino que seja? Um mercado muito gigantesco, que tem muita demanda. E aí você obriga a ter profissionais não tão qualificados para fazer um trabalho que tem que ser muito qualificado. O exemplo de lojas, a Mai citou o exemplo de muitas lojas com profissionais que não são qualificados para conferir projeto, para desenvolver projeto. E depois isso vai ao mercado, vai à montagem e dá tudo só errado. Problema. Queima o arquiteto, queima a marca, queima o nome Móveis Planejados, que as pessoas não querem nem ouvir falar. Não é só a marca, né? Já fica o móvel geral, assim. Então tem uma oportunidade absurda para quem gosta de resolver problemas e quem tem metodologia. Eu vejo hoje... método exato. do trabalho. E hoje eu vejo que o cliente também, ele quer a solução. Ele não quer se incomodar. Principalmente São Paulo, assim, é uma cidade muito grande. Para você, às vezes, fazer 5 quilômetros, você demora 2 horas num trânsito, né? Depende da região que você vai. E o cliente não quer sair do escritório dele ou da casa dele, ele quer que você traga todas as soluções. Então, assim, para ele ir em 3 lojas, 4 lojas fazer orçamento, seja de imobiliário, seja de piso, de revestimentos, enfim, dificilmente ele vai. É as pessoas que vão até ele. Então, o profissional define 3 empresas para cada
cada necessidade. A empresa vai lá, apresenta, ou mesmo o profissional, muitas vezes apresenta o orçamento, ele só quer ver valores, confia no profissional que está executando para ele. Aí ele vai meio que por valores e assim, tipo, vou fechar com essa aqui e nem passar o cartão ele vai, né? Porque hoje tem link aí, manda o link, ele paga pelo link e ele nem pisou na loja. Ali a gente vê o valor do tempo. Exatamente. Por isso que a WePlan faz sentido. Você vê que... Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque assim, num cenário como São Paulo, a gente conversou bastante com a Maia, ela é do mercado já, a WePlan faz total sentido para ela. A gente precisa entender a viabilidade de tudo isso, mas o profissional tem tudo na mão. O cliente já está ali. Cara, por que ele precisa sair e fazer 5 km em 2 horas para fazer um orçamento e não bater? Que vai demorar lá 5, 6 horas, talvez, que vai ficar dentro de uma loja. Lá frustrado, com todo errado lá, porque ele não sabia nem quanto ia custar. Exato. Não sabia se tinha chapa ou se não tinha. Então faz total sentido. Aí ele vai ter que sair dali para outra loja, ficar mais 5, 6 horas vendo outro projeto, outro orçamento, e ele não tem esse tempo. É legal essa realidade que você trouxe, Maikele, porque quem viajou pro exterior sabe que tá viajando pro futuro. Né? Aí vem e volta pro Brasil, tanto que muitos modelos de negócio são uma cópia do exterior. Ou seja, tu viaja pro futuro, pega o que funciona no futuro e monta aqui no passado, ou seja, aqui no Brasil. Então, em muitos mercados, você inova assim, copiando modelos que funcionam no futuro. Exato. E, cara, eu tenho certeza que dá pra dizer que a Maikele tá lá no futuro do mercado de imóveis e vendo o que vai virar uma grande cidade. Por exemplo, Chapecó vai crescer muito e vai se aproximar muito desse modelo. Com certeza. E tá trazendo essa realidade e mostrando pra gente que, olha, lá o tempo é cada vez mais escasso. Lá as pessoas não têm esse preciosismo de controlar a obra na ponta do lápis, porque elas não têm esse tempo. Não tem. Não é nem questão de querer, é questão de poder já. Aqui, além da gente querer, a gente pode. Então, assim, olha como é interessante trazer essa visão de fora. Você está trazendo uma realidade que está no futuro e que a gente viu aqui que para o WePlan faz mais sentido ainda. Então é como que se a gente tivesse investido no futuro, né? Cada com pessoa que a gente certeza. fala diz, vocês precisam estar em São Paulo. Tudo acontece em São Paulo. Então a WePlan hoje aqui em Chapecó está fazendo muito sentido para muitos profissionais, para muitos clientes já. De clientes nem querer vir para o escritório, já definir por videoconferência. Outra realidade. É uma realidade que né, acelerou muito com a pandemia, enfim. Mas você pega São Paulo, cara, nós vamos sair muito na frente. Um profissional que se propõe a fazer o processo completo e que vai ter tudo na sua mão, na palma da mão, em tempo real, orçamentação, projeto, textura, material, ninguém mexe mais no projeto, personalização, da minha mão vai para a indústria. E com um time de especialistas na retaguarda, né, que pode apoiar e ajudando, passar... né? Tu não fica na mão, né? Não é 100%... não é só o profissional que tá ali, né? Tem pessoas por trás do profissional. Exato, não é 100% também, né? digital que eu digo, né? Sim. Não é, digamos assim, tipo um Uber. Vamos falar, por exemplo, do Uber, né? Você praticamente não fala com pessoas, o motorista, né? Muito dificilmente. Ele fala com o chat. Passagem lá da Uber, né? Mas até mesmo o motorista, vamos comparar com o arquiteto, que é o prestador de serviços... que trabalha no modelo WePlan. O motorista é o prestador de serviço que trabalha no modelo Uber. Porém, lá no Uber, claro que é uma coisa muito mais simples, né? Que é só dirigir carro, basicamente, né? E ainda dá pra infringir leis de trânsito, que tá tudo certo. Aqui a gente não pode infringir leis da física, que a gente é massacrada. Então... não mas tem assim, como. só uma comparação rápida, que aqui tem um time de pessoas, de seres humanos na retaguarda apoiando. Que fizeram acontecer na prática. Então é interessante frisar esse ponto, porque tu não tá sozinho. Isso é super importante, eu acho, né? Tem que ter... Porque hoje o mundo é muito digital, né? Então, claro, a gente tá caminhando para isso e acho que a empresa de vocês também é
É um modelo digital, né, que você consegue fazer à distância, mas ela ainda é por pessoas, né, é feita por pessoas, né, não é por robôs, por exemplo, né, que às vezes você liga para uma empresa lá, você comprou alguma coisa, não chegou, você vai reclamar, você vai falar com o robô a vida inteira, né, você não tem uma pessoa lá para te atender, né, é uma mensagem pronta, automático, né, isso é péssimo, né, isso é muito ruim, assim, para o cliente, né. A gente usa muito a nossa experiência a nosso favor. São mais de, descontando aí, a gente já falou, mais de 100 anos de experiência, se for contar por pessoa, porque cada um teve um período lá na indústria ou lá na loja. E diferentes somou marcas, tudo né? isso. Então, quando eu falo com a Mai, por mais que ela esteja distante e ela não conheça o plano, ela só concorda, porque é a mesma história. Mesma linguagem. É a mesma né? linguagem, você fala com o mesmo tom. Então, existe um espaço absurdo e a gente espera muito ser parceiro da Mai aí com o futuro, que é o que ela nos indique para lá, dizendo que existe sim algo que une tudo isso. Porque, cara, é sensacional. Eu me apaixonei desde o início pela metodologia da Weplan e o propósito. Por mais que era lá no início, não tinha nada ainda desenvolvido ao ponto que está hoje. E a gente vem melhorando cada dia mais, porque a gente acredita que dá para fazer. E agora faz todo sentido, né, Júlio? Com tudo isso que a gente eu acho que aqui, o atendimento sentido. Cada vez mais personalizado para o cliente, assim, que você atenda ele onde ele estiver, você ganha muito. A transparência nos processos. Exatamente. Aí Todo mundo quer ser prático, otimizar tempo, valor do tempo. E a maioria das empresas, por exemplo, vocês têm a questão ali de comprou, fechou, o dia que fechou, né? De tudo isso. O cliente vai recebendo os e-mails, vai recebendo... A maioria das empresas não faz isso. Não. Aí o cliente fica, quando é que vai entregar? Quando é que vai? Não sei o quê. Como é que tá esse pedido? Não é interessante para uma loja fazer, porque às vezes o cara fechou hoje, mas a prioridade é do cara que fechou ontem. E quando nós trabalhamos com profissionais exclusivos, o que a Mai fechou, ela sabe da programação dela. Exatamente. Então, às vezes, ela tem 2 clientes na carteira que fazem todo sentido ela fazer a gestão especial para cada cliente. Uhum. Uma loja tem 20, 30 clientes, cada um com uma urgência diferente, cada obra com uma bomba diferente. Exato. Então, quando você leva direto pro protagonista, tá aqui, é contigo, faça acontecer. A gente tá aqui para dar a retaguarda e tem uma mega indústria para produzir tudo isso que você pensar. E com tecnologia, então faz todo sentido e com certeza isso aí. Faz. A gente tá muito feliz de estar contigo e conversando sobre imóveis. Que bom. Muito bem, então, galera, vamos aterrissar novamente ao passado. Desculpa, não, tô brincando. Vamos voltar agora. Voltando. Mas é isso aí, é legal trazer essas novas realidades. Até eu mesmo tô pensando em uma iniciativa aí que eu tenho de um aplicativo, quando você me falou que as empresas que estão mais proativas e vão mais atrás do consumidor, né? E eu tenho uma ideia aqui de inovação que é justamente movimentar isso, com que as empresas pensem mais nessa solução, sejam mais proativas, né? Porque antecipem porque é até mesmo um contraste intrigante, eu fico pensando, porque ao mesmo ponto que uma empresa investe milhares de reais em marketing de massa para tentar atingir muita gente, no momento em que ela está ociosa, ela poderia ter estratégias para fazer algo inovador ou diferente, ou se posicionar, ser mais proativa, ela não faz. Então é um contraste meio que me intriga, mas enfim, eu vou entender isso com o tempo. Mas... eu acho que as coisas estão mudando, né? Na verdade, as pessoas estão mudando, né? E as empresas vão ter que mudar junto, porque senão vai acabar ficando para trás. Todo mundo, né? Todo mundo tem que evoluir. Se manter no mercado num alto, porque a exigência já faz tempo que está aumentando muito. Exatamente. O conhecimento do cliente. Exato. E tem muito acesso hoje, que muitos né? consumam o nosso material aí dos podcasts, que vão conhecer e vão ficar mais chatos ainda. Tomara, eu espero também que seja assim. Esse é o nosso propósito. Maravilha. Isso aí então, galera. A gente tá finalizando aí nosso episódio. Queria agradecer o teu tempo. Não queremos que você perca o teu voo, né? Então... Pegamos no pulo, né? Pegamos na sala de embarque quase. Né? Para fazer esse conteúdo, mas tenha certeza que alguém vai assistir, vai achar
relevante, vai somar para alguém que está pensando em trabalhar nessa área, talvez vai dar insights. Um insight, né? Olha como tem áreas e, né, gaps a serem preenchidos nesse mercado, possibilidades que você achou que era um mercado saturado, um mercado que não tinha mais muito a entregar, ou era X ou Y, e tu vê que tem muitos caminhos aí. Então, acho que se a gente ajudar uma pessoa, já tá valendo, né? Nossa, verdade. Então, muito obrigado pelo teu tempo e aproveita para fazer teu jabá básico, dizer qual é a tua página, teus contatos e dizer... Me contratem. Exato, aproveita esse espaço. Eu resolvo muita coisa. Bom, primeiro eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? A gente se conheceu há pouco tempo aí, mas acho que foi muito legal. Adorei a metodologia de vocês também, acho muito bacana. E espero que ajude pessoas aí, profissionais, que principalmente quem está entrando no mercado agora, porque a gente entra muito cru e ninguém fala assim, segue por aqui, segue por lá, né? A gente fica muito perdido, assim, quando termina a faculdade, diz, e aí, o que eu vou fazer, né? Então tem muita possibilidade aí, gente, para trabalhar. E, bom, meu contato, eu tenho Instagram hoje, é mai.zotti, é o meu Instagram pessoal também, eu uso para trabalho. Quem quiser me seguir aí pode me seguir. E hoje eu atuo em São Paulo, mas com a facilidade da tecnologia e desse novo mundo, né? Mundo, né? Tecnológico que a gente está vivendo. Eu atendo muitos clientes online, já atendi clientes nos Estados Unidos, inclusive amigos meus que moram lá, já fiz consultoria de decoração, de mobiliário aí, então acho que é possível a gente atender também outras regiões, não é só São Paulo, né? Hoje eu atendo onde precisar atender. Que legal, obrigado aí, Mai, pela disponibilidade. Foi uma ideia que eu tive na nossa conversa, porque essa visão do que está fora, São Paulo é próximo, se a gente for ver assim, falando em mundo, mas é uma realidade que nem o Johnny falou, chegar antes lá e aí começa a respingar aqui com o tempo. Exato. E a gente quer estar sempre na frente, a gente vai estar procurando as profissionais com esse perfil aí no Brasil todo, para realmente formar um time muito forte. Maravilha. Quando a Michaele falou sobre a questão de ajudar pessoas que estão começando, quando eu comecei eu tive que tropeçar todas as mesmas pedras que outros tropeçaram e ninguém tira a pedra do caminho, né? Ela continua lá e o próximo tropeça do mesmo jeito. Exato. Cara, eu vou dar uma ideia, uma dica para quem está começando. Eu sempre falo, o conhecimento ele é um passaporte para o futuro. Você compra tempo quando você compra conhecimento, porque você consegue reduzir os teus erros e acelerar no tempo. Então, quando você assiste um podcast desse, quando você participa de uma qualificação da WePlan, quando você até mesmo faz parte da WePlan, você está comprando todo esse know-how aqui e acelerando no futuro e conseguindo evitar os mesmos erros que muitas pessoas tropeçam, que muitas pessoas patinam, que fazem muitas pessoas desistir muitas vezes. Com certeza. Então, eu falo muito isso sobre o conhecimento. Então, só aproveitar para dar valor ao conhecimento e é isso aí. Isso mesmo. Muito obrigado. Show. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu. Até a próxima.